debaixo da terra peças de um fato da história da colônia Murici, em São José dos Pinhais. Memórias que a calmaria dessa propriedade rural esconde no chão, mas que são de algo trágico, que começou lá no alto. Foi aqui que, em 1958, um avião que tentava pousar no aeroporto Afonso Pena não conseguiu chegar ao destino. A partir de agora, a gente vai percorrer a região para conversar com quem não esquece dessa tragédia. E para explicar a importância histórica disso tudo para o Brasil, Nereu Ramos, que foi presidente da República, morreu nesse acidente. Então são coisas assim que inacreditáveis, né? Mas que acontecem, né? Já passou tanto tempo e já não ninguém acredita nisso, mas coisa que a gente não esquece porque é uma coisa forte, né? Fortíssima. Um temporal no fim de uma tarde de outono precedeu a tragédia que matou 22 pessoas. A aeronave Convair 440 da Cruzeiro do Sul saiu de Porto Alegre naquele 16 de junho. Passou por Florianópolis, onde embarcaram os principais políticos de Santa Catarina na época, e faria escalas em São José dos Pinhais e São Paulo, até chegar ao Rio de Janeiro, então capital do país. Ao tentar pousar no aeroporto Afonso Pena, com pouca visibilidade, o piloto recebeu um aviso da torre de controle para aguardar a liberação da pista. Às 5h51, a aeronave foi avistada pela última vez no céu. não deu para ouvir nada porque a temperatura era muito forte, né? O senhor Leonardo e um amigo aqui da zona rural de São José dos Pinhais saíram por esse caminho para ajudar a socorrer as vítimas desse acidente. Eu soube porque os caras que fizeram sobrevivente, 2, eles saíram e foram andando de a pé até chegar numa casa que era o vizinho lá em cima, que morava naquela estradinha lá. Daí ele viu uma luzinha assim longe, como está aqui no alto. Aí. Daí ele foi lá pedir, disse, não, o avião caiu aí e nós não temos, não sabemos onde que estamos, nem nada. Daí ele disse, não acreditou, né? Diz, não, você não está mentindo aí. Só. Eles ficaram com medo, né? Pensava que fosse um assaltante, mas na época não tinha, né? Mas ele pensou, né? Mesmo desconfiado, o irmão de seu Leonardo levou o sobrevivente até o aeroporto Afonso Pena, com uma caminhonete. O acesso para a colônia Murici é muito difícil. O aeroporto Afonso Pena era uma casa, aí ele acionou, pessoas foram de caminhão até o local, depois ao momento foram a pé, até chegar no local e convocar bombeiros e ambulância, tudo para remover os mortos, né? Para serem trazidos aqui para Curitiba. Hernani e outros peritos foram convocados para ir ao Instituto de Criminalística por causa do acidente. Como ele também era radioamador, decidiu ficar em casa, recebendo as informações da Polícia Técnica para noticiar o fato para todo o país. Foi o caso mais trágico e de maior repercussão pelo número de mortos, né? Eu consegui fazer com que a Rede Nacional de Radioamadores se calasse. Todos eles estavam só escutando a minha estação. Eu estava fidedignamente apresentando a relação dos que foram mortos, dos que morreram, dos que se salvaram. O médico legal, que era o Dr. Hernani Simas Alves, o diretor, ele tinha uma salinha do tamanho menor que essa aqui, para 22 mortos, né? 22 mortos. Então estão todos amontoados no chão. O avião vinha numa determinada altura, quando acusou ali a estação de Guaratuba, né? Quando o CB agiu sobre ele, é uma súbita descida de avião. E como tinha bracatinga, um reflorestamento com bracatinga, ele foi cortando as copas das bracatinga. E com isso ele virou de dorso e correu com o motor, se desprendeu um dos motores, mas ele foi contra uma figueira que tinha sido recém-cortada. E essa foi responsável
pelos danos causados nos passageiros, né? O avião caiu e com isso ele ficou com o leme de direção, ficou assim de dorso, mas inclinado. E essas pessoas que estavam atrás, nos bancos de trás, ficaram de cabeça para baixo, porque estavam presos com o cinto de segurança, e se salvaram. As pessoas lá de trás se salvaram, 6 ou 7, 8 pessoas. Segundo os sobreviventes que foram socorridos pelo Kotovets, ele diz que a hora que sentiram um soco apagou tudo. Aí então ele veio planando e veio de barriga arrastando no chão, e quando bateu no cepo, que ele bateu mesmo, ele tombou a parte traseira, levantou e caiu mais para a direita e rasgou a parte lateral do lado esquerdo do avião, que ficou totalmente destruído. E esse motor que saiu daqui foi mais ou menos a 300 metros para lá na frente. Então, onde que saiu o segundo motor, o motor do lado direito. Somente isso, e daí nós viemos aí, então, vimos tudo aquela coisa arada, mas eu caí fora porque já passou um pouco, vamos dizer, do limite, que a gente nunca tinha visto, nem imaginava ver uma coisa dessa, de corpos humanos arrebentados, jogados, estraçalhados. Foi uma coisa sem explicação. O avô da Beatriz também buscava explicação para a cena registrada por ele em fotos, feitas com uma câmera que o acompanhava no trabalho. Alguns dos poucos registros do acidente. Ele era taxista, era um grupo pequeno de taxistas naquela época, porque tinha poucos voos, isso eu lembro, assim, que eles sabiam o horário do voo que ia chegar, qual era o modelo do avião que vinha, quantos passageiros normalmente vinham, eles conheciam os passageiros, porque era um segmento muito específico de quem usava o avião naquela época. Então ele tinha uma rotina de que quando saía o voo, quando ia chegar um voo, era o horário que ele saía de casa para ir trabalhar, porque o voo ia chegar justamente naquela hora. Assim como os relatos que o avô da Beatriz contava, as fotos podem até não dar a dimensão do que viveu quem estava lá. As emoções e os detalhes do que aconteceu são as memórias que podem resgatar. Viu que a turma pediram que não riscasse fósforo porque estava caindo gasolina em cima, né? Mas não era chuva, né? Daí comecemos a tirar eles de lá. Os mortos no lugar, os vivos lá, acudimos lá, tinham um ranchinho assim, como disse, rancho, né? Que tinha um queimado de carvão. Daí eles se guardaram lá, o restante que sobrou vivo, né? E esses dois vieram embora, né? A turma gritando lá dentro, lá, de dor, lógico, alguns machucados, outros lá chorando de medo, não sei como, lá e assim, né? Eu tinha trazido uma lanterna, aí eu dei essa lanterna para o bombeiro, eu digo, olha, tem gente lá dentro do avião gemendo, pedindo socorro, vai lá atender lá porque tem gente viva lá. Aí eu larguei a lanterna na mão dele e eu caí fora. É coisa horrível que eu nem quero lembrar. Fiquemos lá até amanhã cedo, lá ajudando lá. Turma, levamos um pouco de comida para os que viveram, porque estava chovendo muito. No outro dia de manhã chegou uns caminhãozinhos aí de traçado aí, porque era traçado de barro, né? Para levar embora, né? Uma cena dantesca. Tinha um motor que abriu uma clareira de 100 metros de comprimento, o motor. Então foi como perito, a gente é mais duro, a gente sente, mas menos do que o povo em geral. Me sensibilizou porque eu sou humano. Ainda é uma memória viva nos mais antigos. Uns foram a pé para ver e chocou muito ver os destroços do avião. Eles nunca tinham chegado nem perto de um avião, quem dirá perto de um acidente dessa proporção. A presença de aviões na região era pequena mesmo. Eram as primeiras décadas da formação de uma colônia que completava 80 anos.
Os primeiros poloneses chegaram aqui ainda no Brasil Império. E em 1878 chegaram aqui as primeiras 20 famílias, mais ou menos umas 60 pessoas, que vieram mais ou menos da região da Polônia, que hoje é a Polônia, mas era a região que era dominada pelos austríacos e pelos prussos. As famílias de poloneses foram apenas as primeiras. Nas propriedades da colônia Murici, hoje em dia, o movimento de pessoas é grande, seja pelo turismo gastronômico aos fins de semana ou por motivos mais específicos. Em uma das propriedades onde o avião caiu, a motivação da Caroline e de um grupo de detectoristas é caçar peças importantes da história. Que é um museu, é um cemitério dos destroços do avião, né? Já na primeira vez a gente já encontrou meio que objetos que seriam pessoais, de uso assim, né, de pessoas. A gente achou uma moeda da época, moeda de 49, era uma moeda circulante na época, né? A gente não sabe se era de algum tripulante, de alguém que estava no avião, ou se era de curiosos, né? Porque depois do acidente veio muito curioso aqui, até para saquear, né? E a gente achou uma colher bem retorcida, assim, né? Creio que uma colher, naturalmente, a gente não ia conseguir dobrar. E como a gente viu o estado dos pedaços do avião, eu acredito que essa colher poderia ter sido do acidente, né? Vem os pesquisadores, né, para lá, eles já vieram bastante vezes, daí vieram em 3 pessoas, agora está aumentando, né? Cada vez mais aumentando. Volta e meia eles vêm. No começo eu achei que não ia achar nenhum pedaço. Com passos curiosos em busca de ouvir este som, encontraram peças muito importantes, especialmente para quem buscava entender mais sobre as próprias origens. Eu acho que eu fui uma das que mais me importei com isso, porque eu sou de Santa Catarina, né? Então, as pessoas que morreram nesse acidente, eu cresci a minha vida inteira ouvindo esses nomes, né? Tanto o presidente Nereu, eu moro numa cidade chamada Vidal Ramos, que era pai de Nereu Ramos. Na minha cidade tem uma rua chamada Jorge Lacerda, né, que era o governador que também morreu. Cidades vizinhas é presidente Nereu, Leoberto Leal, então eu cresci ouvindo esses nomes, né? No próximo bloco, o Meu Paraná te conta detalhes sobre as vítimas do acidente, momentos que antecederam a queda da aeronave e como o caso repercutiu na história política do Brasil. Até já! O Meu Paraná de hoje conta a história de um acidente aéreo que aconteceu aqui na colônia Murici, em São José dos Pinhais, há mais de 60 anos. Mesmo depois de tanto tempo, as memórias da tragédia que marcaram a vida dos moradores também ainda são bem presentes na lembrança de quem trabalhou na apuração do caso. Não sei se é do divino, se vem do céu, mas é o que acontece. Pequenos detalhes podem ter feito a diferença entre quem sobreviveu para contar o caso e quem teve o nome marcado como uma das vítimas. Ao se aproximar de Curitiba, o marido dela, que estava sentado naturalmente, levantou-se para ir ao banheiro. E ela disse para ele: escuta, vamos aguentar mais um pouquinho, tal, porque estamos chegando em Curitiba. Se ele estivesse no banheiro, ele tinha morrido. Ia no banheiro da parte da frente, porque tem sempre um sanitário ali na frente, né? Antes das poltronas. Então ele teria ido lá e teria morrido. O segundo foi o Orestes, que estava sentado com o Nereu Ramos na primeira poltrona. Quando o Leoberto Leal, que estava lá no fundo, veio e pediu para ele: escuta, o senhor podia ceder o seu lugar para mim? Porque ele é presidente do PSD e eu também sou deputado federal do PSD, nós gostaríamos de, na viagem, poder comentar algumas coisas. Ele não teve dúvida, ele foi lá para o fundo e se salvou. E o Leoberto Leal morreu. A aeronave contava com 5 tripulantes trabalhando no voo. Piloto, copiloto, aeromoças. Todos morreram. O relatório do Ministério da Aeronáutica, num determinado momento, diz que foi um erro do piloto, porque ele devia ter arremetido e ido para um outro lugar. Os demais aviões que sobrevoavam naquele momento, esperando a hora de descer, tiveram todos sucesso, puderam descer. A queda do Convair 440 matou um personagem decisivo da história política brasileira. Depois do suicídio de Getúlio Vargas em 1954, o resultado das urnas levou Juscelino Kubitschek à presidência da República. À época, Nereu Ramos, passageiro que morreria anos depois no acidente aéreo, presidia o Senado.
Foi ele que, depois de uma tentativa de golpe, ocupou o cargo de presidente do Brasil e, com isso, garantiu a posse de JK. Ele era filho do ex-governador de Santa Catarina, Vidal Ramos. Foi um político importante, ele foi interventor em Santa Catarina, deputado estadual. Durante a era getulista, ele teve uma ascensão política. Mais tarde, ele foi eleito para a Assembleia Nacional Constituinte, ele assumiu a presidência. Ele vai ficar na presidência de 11 de novembro de 55 até 30 de janeiro de 56, quando Juscelino assumiu. Foi o único catarinense a chegar à presidência da República e era uma figura de relevo nacional, né? Uma figura importantíssima da política nacional. Em seu último voo, Nereu compartilhou o avião com pelo menos outras 3 figuras conhecidas, que também morreram no acidente. Padre Oswaldo Gomes, pioneiro da educação no estado, que fundou o Colégio Medianeira, em Curitiba. O ex-deputado Leoberto Leal, considerado um político promissor, com chances de assumir o governo de Santa Catarina. E Jorge Lacerda, que já comandava o executivo catarinense. É natural aqui de Paranaguá. Estudou na nossa Universidade Federal, fez o curso de Medicina. Depois, no Rio de Janeiro, fez o curso de Direito. E era um político promissor. Chegou ao governo de Santa Catarina muito jovem, né? E tinha apenas 43 anos. Naquela época não havia reeleição, provavelmente ele seria candidato ao Senado e poderia ter um destaque nacional, sem dúvida nenhuma, porque era um orador brilhante e uma pessoa que tinha grande popularidade lá em Santa Catarina. Na cobertura de um fato de tamanha relevância, os jornalistas se viraram para conseguir as melhores informações. Alguns, inclusive, apelaram para alternativas nada convencionais. Segundo os relatos, né, o repórter Chiquinho Zimmermann, do jornal O Estado do Paraná, né, teria sequestrado lá um dos sobreviventes, o Oréstio José de Souza. Ele levou para a redação e depois para um hotel e com isso conseguiu um furo de reportagem. É o que se comentava na época, né? Mais de 60 anos depois, o olhar voltado para o céu de quem depende do tempo para plantar e para colher passou a ver um novo cenário. E era poucos aviões, né? Hoje não, hoje tá toda hora aí, passa muito avião, né? E se caísse um avião hoje, o senhor ia ajudar de novo? Sim, com muito prazer, né? Mas já agora a gente já era mais fácil, né? Com o tempo. O Meu Paraná deste sábado termina aqui. Você pode saber mais sobre esta história no G1 Paraná.